Primeiramente, bom dia, segundona começando com tudo. Eu parei um pouco, no começo da manhã, para organizar as coisas da semana, o que vai precisar ser feito durante a semana. E agora eu estou desenvolvendo um projeto hidrossanitário de uma edificação. E como eu tento passar para vocês aqui sempre mais a prática, como que funcionam os projetos no escritório mesmo, não aquilo que falam na faculdade, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui de uma das coisas que eu acho mais incrível dentro do Revit quando a gente está projetando. Então, eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Bom, então vamos lá. Antes de mostrar aqui a tela para vocês, eu queria dizer o que a gente considera, assim, na parte do BIM, o que a gente considera essencial. Quando a gente está fazendo um projeto em BIM, a gente está fazendo uma construção virtual da edificação. A gente está construindo antes aqui no computador, aqui na tela, tudo que vai ser executado lá na obra. Como a gente trabalha com o projeto de instalações, é fundamental que a gente interaja com as demais disciplinas. Mas o que acontece na prática é diferente do que a teoria mesmo do BIM estabelece. A gente não consegue, muitas vezes, modelar todos os projetos, porque a gente não é contratado para isso, a gente é contratado para fazer o projeto de instalações. E muitas dessas vezes o projeto não chega para nós em BIM, não chega em plataforma que a gente consiga compatibilizar todas elas em um modelo BIM. Então eu já gravei um vídeo, já mostrei para vocês, porque era dúvida de muita gente, como que nós elaboramos o projeto de instalações sem ter o arquitetônico em plataforma BIM. Quando o arquitetônico é desenvolvido em plataforma CAD, geralmente no AutoCAD. Tem solução, tem como a gente fazer isso, é bem tranquilo de fazer, e é o caso que eu estou trabalhando aqui hoje. Então, assim, a gente peca um pouco nesse modelo BIM, porque a gente não tem todos os elementos do arquitetônico. Só que o que acontece? Como eu estou fazendo o modelo em BIM de instalações, é fundamental que alguns elementos arquitetônicos eu modele também, porque senão vai ficar um projeto incompleto, um projeto que não tenha, como posso dizer, a compatibilização entre as disciplinas. Então, assim, é um edifício comercial, então não tem muitos banheiros, tem mais banheiros coletivos por andar, são 2 a 3 banheiros por pavimento, então assim, são poucos banheiros. E o que eu acabei modelando foi toda a modelagem arquitetônica desses banheiros. Então, não é o pavimento inteiro, o pavimento tem 600 metros quadrados, mais ou menos 630, e eu modelei apenas os banheiros, que é onde eu vou estar utilizando as instalações hidrossanitárias propriamente ditas. Então, assim, todo esse modelo que a gente faz das instalações está compatibilizado com as outras disciplinas, com o foco onde tem as instalações. Então, eu não estou modelando pele de vidro, não estou modelando o mobiliário, nem as divisórias de gesso que tem. Eu estou modelando os elementos de arquitetura que eu preciso para desenvolver o projeto hidrossanitário, tá? Aí, o que aconteceu? A maioria dos softwares, já falei muito disso também, de projeto estrutural, já tem um modelo automático em 3D, que a gente chama do modelo IFC, onde no software estrutural eles conseguem exportar para o modelo IFC e eu consigo importar dentro do Revit. Então, por exemplo, esse projetista estrutural, ele fez no TQS eu tenho um plugin aqui dentro do Revit, então eu consigo extrair o modelo do TQS direto aqui para o Revit. Então, eu fiz o modelo estrutural, eu modelei o contrapiso, as alvenarias, aí também as divisórias, para ver se nenhum tubo está passando por janela, ou em cima da parede, em cima da porta. Algumas compatibilizações que a gente faz visivelmente na hora de estar projetando. Então, eu importei esse estrutural, bem tranquilo, a gente faz isso em questão de 5 minutos, nem isso, só é questão do programa carregar. E aí eu fui modelando os elementos do projeto arquitetônico que fossem essenciais para o meu projeto hidrossanitário, tá?
Mas voltando, o que eu acho mais incrível de trabalhar com o Revit, diferente de outros softwares BIM para instalações, é que a gente consegue, no modelo de planta baixa que a gente está projetando, a gente já consegue visualizar isso simultaneamente nos outros modelos, tipo corte, nas outras vistas, tipo corte, tipo 3D, tudo que a gente altera em uma vista vai alterar na minha construção, porque eu estou construindo virtualmente. Então, não é que nem no AutoCAD, que na planta baixa eu deletava uma parede, lá no corte tu tinha que ir lá deletar a parede, lá no 3D tu tinha que ir lá deletar a parede. Aqui não, tu exclui a parede uma vez, exclui o tubo uma vez, altera a inclinação do tubo uma vez, ele altera em toda a edificação, em todas as demais vistas. Então isso é muito incrível. Só que o diferencial mesmo dos outros softwares é que a gente abre um modelo 3D, algumas vistas que a gente já deixa pré-configuradas, a gente já deixa elas ali sempre no projeto, eu vou mostrar para vocês na prática. A gente deixa essas vistas ali, então eu abro essa vista, eu vou conseguir ver a instalação em 3D que eu estou projetando, eu consigo alterar os modelos de vista, os modelos de visualização, se eu quero enxergar o tubo na sua cor real, as outras instalações na sua cor real, se eu quero visualizar tudo da disciplina de hidrossanitário, tudo da disciplina de arquitetura, tudo da disciplina de estrutural, consigo selecionar o que eu quero ver, eu consigo também visualizar as cores das tubulações diferentes, as tubulações de esgoto sanitário, as tubulações de esgoto de gordura, as tubulações de recalque de água fria, distribuição de água fria. Eu consigo visualizar isso no 3D também com essa diversificação de cores que eu configurei. Então não é o software que me dá as cores que ele quer e eu vou ver isso daí do jeito que ele me apresenta. Eu consigo configurar tudo isso, a gente já tem esses modelos de vistas todos configurados dentro da template, o que facilita muito a elaboração do projeto e agiliza bastante essas visualizações, porque quando a gente visualiza as cores diferentes das tubulações, a gente consegue identificar mais fácil qual o caminho, qual o percurso, aonde que eu tô ligando, o que que eu tô ligando no que, tá passando na caixa de inspeção, não tá passando, vai para a caixa de gordura, vai para a caixa d'água, vai para o reservatório inferior, o recalque até o reservatório superior. Tudo isso a gente vai visualizando dentro do modelo, tá? Então, como a ideia é sempre trazer para vocês um pouco da prática, como eu falei, diferente do que é passado na faculdade, na universidade, de como que é trabalhar com projeto. A gente não recebe o projeto pronto, até vou mostrar para vocês que tem algumas definições que ainda falta a arquiteta definir, que depois eu vou alterar aqui no modelo para deixar ele mais próximo do real, mais próximo do que vai ser executado, do que vai ser construído lá na obra. E eu vou alterando aqui. A gente não recebe o projeto 100% para a gente desenvolver o hidrossanitário. Tem alguns conflitos, por exemplo, no subsolo. A gente vai ter um reservatório, uma cisterna, que é um reservatório de água pluvial, para ser utilizado na limpeza das garagens. Isso interfere lá no estrutural também e no arquitetônico também, porque eu vou fazer esse reservatório de concreto armado enterrado. Então, ali eu tenho que compatibilizar com os blocos, que altura que vai estar os blocos, com o posto de elevador, se é próximo do posto de elevador, qual a profundidade que está o posto de elevador, se vai ter os meus blocos, minhas estacas em conflito com esse meu reservatório de concreto armado que vai estar enterrado. Então, tudo isso eu vou compatibilizando. E isso é muito bacana, porque quando a gente vai projetando, a gente já vai conseguindo visualizar realmente aonde que está a fundação, aonde que está o pilar, aonde que está a profundidade do subsolo em relação ao pavimento térreo, aonde que vai ficar ligada a minha tubulação, a gente respeita toda a profundidade que a tubulação tem que estar enterrada para estar devidamente protegida. Então isso a gente consegue desenhar tudo, modelar, quer dizer, não é desenhar, modelar tudo aqui no projeto, aqui dentro do Revit, para ficar o mais próximo e evitar menos retrabalho, evitar menos imprevistos. Então, por exemplo, como a gente também tem subsolo, a gente tem cortina de contenção. A gente precisa ver que tubulação vai precisar ultrapassar essa cortina de contenção. Se vai precisar, se não vai, por onde que vai passar, por onde que não vai passar. Então, isso a gente tem tudo no modelo e a gente consegue fazer um projeto completo, um projeto inteiro do que vai ser executado.
E isso é muito bom. Quando você projeta, você vê realmente que as suas decisões como projetista de instalações estão sendo analisadas, estão sendo observadas em relação a toda a estrutura, que é o que vai ser executado, a melhor forma de ser executado. O que eu costumo dizer muito é que quando o encanador não segue o projeto de instalações hidrossanitárias, é porque o projeto não pode ser executado. Porque ele tá com o projeto na obra, ele tá com a prancha, ele tá com o modelo, ele tá com o 3D, tá com o detalhamento. E se ele não executou conforme está no projeto, é porque tinha alguma coisa lá, uma viga, um pilar, uma estrutura, alguma incompatibilidade que não pode ser executada as instalações conforme está no projeto. Isso é fato. Porque se o encanador, claro que se é um encanador bom, um encanador que sabe ler projeto, que sabe interpretar, ele vai executar o projeto conforme está na planta, conforme você entregou o projeto. Ele não vai sair por ali inventando tubulações para depois se comprometer. Ele vai executar conforme está no projeto. E muitas vezes, se não é executado conforme está na planta, no detalhamento, é porque teve alguma incompatibilidade na obra. Então, quando a gente está modelando aqui em BIM, modelando em 3D, a gente faz o possível para evitar essas incompatibilidades, para o projeto ser executado como está sendo projetado. Para lá na obra, a gente evitar os retrabalhos, os gastos desnecessários, essas incompatibilidades de projeto que geralmente ocorrem. Então, a gente está aqui projetando para ser executado realmente dentro da obra, tá? Então, é isso. Agora eu vou virar a tela realmente e vou mostrar para vocês na prática como que a gente executa, como que é a elaboração de projeto e como que a gente faz essas visualizações do que a gente está projetando, tá? Bom, então agora vamos aqui para a prática, tá? O que eu tô fazendo agora? Eu tô modelando as instalações sanitárias e pluvial da minha edificação. Então, aqui eu tenho uma planta baixa, tô trabalhando com uma planta baixa do pavimento subsolo. E também eu tô trabalhando simultaneamente com a minha vista 3D e com um dos cortes. Então, por exemplo, aqui no Revit, eu vou selecionar esse trecho de tubo aqui, ó. Tá vendo que ele fica mais azul, ó. Então, ele tá selecionado. Quando eu abrir aqui no 3D, na verdade, ele já vai simultaneamente. Eu não preciso nem abrir, que eu tô com as 3 janelas abertas aqui na minha vista. Então, ó, o trecho que eu selecionei aqui na planta baixa, esse azulzinho, eu tô automaticamente selecionado aqui no meu modelo 3D e também aqui no meu corte, ó. Tá vendo como ele já tá selecionado? Porque aqui no Revit a gente modela uma edificação, uma construção virtual aqui dentro do programa. Então, tudo que eu alterar, por exemplo, eu vou excluir esse trecho aqui na planta baixa. Vou clicar Delete e excluir. Ele automaticamente excluiu aqui, ó. Então, ó, já tem a minha redução para nada. Ela tá ali, ó, sem nenhuma conexão, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, com o botão direito, eu vou conseguir criar um tubo, porque eu não tenho nenhum tubo selecionado aqui na continuação dessa redução. O mesmo aqui para o corte, ó. Tá vendo que aqui o tubo, ele excluiu. Então, se eu clicar aqui na minha redução, ou se eu clicar nessa junção aqui, ó, eu consigo criar o tubo. Ele me dá essa opção, porque eu não tenho nenhum tubo ligado nessa parte da conexão, tá? Então, tudo que eu modificar em uma vista, seja ela qual for, se eu modificar aqui no corte, se eu modificar no 3D, se eu modificar em qualquer uma das minhas vistas, vai modificar em todas as outras, vai modificar na minha edificação por completo. Então, aqui eu vou alterar minha inclinação para cima. Então, eu vou posicionar aqui uma tubulação, ó. Então, o que eu criei aqui, esse tubo, ele já abre aqui no 3D, ó. E já abre aqui na planta baixa também. Então, tudo eu tô construindo simultaneamente. Então, muitas das conexões, muitas das instalações que a gente está fazendo, às vezes fica mais fácil da gente desenhar ela, modelar ela na planta baixa, às vezes é mais fácil modelar ela aqui no 3D ou no corte, e tudo aonde a gente modelar vai abrir em um único modelo, tá?
Então, assim, aqui, ó, onde a gente tem o nosso navegador de projeto, eu tenho todas as vistas que eu tenho abertas e configuradas. E o que acontece? A gente sempre configura uma vista chamada edifício hidro mais esgoto, que é o quê? Como eu estou modelando as instalações hidrossanitárias, isso aqui, nessa minha vista aqui, vai estar todas as minhas instalações. Então, eu vou dar 2 cliques nela, ela vai abrir, vai carregar aqui para mim. Então, tá aqui, ó. Só que eu ainda não modelei a parte hidráulica. Eu tô ainda modelando a parte de sanitários, que é o esgoto sanitário, e a parte do pluvial, tá? Então, aqui eu já consigo ver tudo que eu tô modelando na minha vista, que aqui eu tô chamando de hidráulica mais esgoto. Então, ó, aqui eu já tenho algumas tubulações de água, que se eu clicar em cima dela aqui, eu já consigo ver que sistema que é, ó, água fria doméstica. Aí, por exemplo, se eu clicar nessa outra tubulação amarela esverdeada, eu já vou conseguir ver que ela é reuso da cisterna. Então, são sistemas diferentes. Aqui eu consigo ver também, ó, para o sanitário eu estou utilizando a laranja. Para o pluvial, essa verde mais forte. Para ventilação, o roxinho. Então, eu consigo ver tudo que eu estou modelando lá na vista em planta baixa, aqui nesse modelo. Além de que, esse modelo eu consigo alterar várias configurações e modelos de vista, que é o que eu configuro aqui, ó, do lado, ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um modelo de vista, eu clico aqui em cima, ele vai abrir essa minha janela. Então, aqui, ó, já tá configurada todas as vistas 3D que eu consigo aplicar para esse modelo. Então, por exemplo, eu vou colocar 3D hidro mais sanitário com arquitetura, ou hidro mais sanitário com arquitetura realista. Vou dar um OK, ele já vai alterar aqui no meu modelo, tá? Então, ele tá carregando. Ó, e ele já alterou aqui para mim. Então, ó, ele ocultou os pilares que eu tenho aqui embaixo, que é o meu modelo estrutural, e deixou o meu modelo arquitetônico. Ó, então aqui eu consigo já visualizar os mictórios, consigo visualizar bancadas, lavatórios, torneiras, tudo que eu tenho já configurado. Ó, lá deu um erro na configuração, eu vou ter que alterar. Mas aqui, ó, a pia tá embutida já na bancada, os mictórios, o sifão, tudo na vista realista. Então, aqui eu tenho também a minha caixa sifonada. Então, por exemplo, como eu falei antes, ainda falta a arquiteta definir qual vai ser o piso de cada um dos pavimentos. Se vai ser porcelanato 60 por 60, se vai ser cinza, se vai ser bege, qual a especificação do porcelanato. Que eu tendo a especificação do porcelanato, eu consigo configurar aqui. Então, aqui eu coloquei só a laje, que vai ser nervurada, importei lá do modelo estrutural, do TQS, com o plugin, e aqui eu configurei só o contrapiso. Quando ela me passar essa especificação do piso, eu vou conseguir colocar exatamente o piso, exatamente a paginação do piso, aonde que vai ficar o corte do piso em função da caixa sifonada. Eu consigo visualizar exatamente o que eu tô modelando aqui. Como que vai ficar o meu piso em relação às peças sanitárias, em relação à caixa sifonada, tá? Exatamente como vai ser executado. Lembrando que esse projeto eu não finalizei, eu iniciei ele na semana passada, e então tem algumas tubulações que eu ainda preciso corrigi-las, mas então você percebe que eu consigo visualizar de infinitas maneiras, ó, eu consigo rotacionar, ver como está sendo a minha ligação aqui no tubo de queda, na minha caixa, na minha outra caixa sifonada, aqui, ó, tem a instalação de um prolongador, tudo eu consigo estar modelando. Ainda faltam muitos ajustes, falta a modelagem toda do hidráulico, mas isso vai sendo feito, tá? O interessante é que a gente consegue visualizar exatamente como vai ser executado. Então, por exemplo, olha o desvio que eu precisei fazer aqui, ó, na minha saída do sifão. Deixa eu ver que altura que tá esse aqui. Ó, tem que passar para 60 centímetros para ela conectar aqui com o meu sifão.
Então, aqui eu conecto as duas com o trim. Esses dois elementos já ficam conectados. E olha o desvio que eu precisei fazer aqui. Por que que eu fiz esse desvio? Porque aqui embaixo, deixa eu selecionar ela e rotacionar em função do elemento. Aqui embaixo eu tenho uma nervura, se eu descesse com a tubulação do esgoto reto. Só que eu não posso furar a nervura do projeto estrutural. Eu tenho que furar no meio da cubeta. Então, eu fiz esse desvio na parede da tubulação, que é como vai ser executado, para furar no meio da cubeta aqui quando ultrapassar a laje. Então, isso faz toda a diferença na hora do projeto. Ele não tem que fazer essa instalação aqui reta e depois ver que vai furar a nervura, desfazer essa conexão, quebrar a alvenaria de novo para fazer essa. Então, ele já vai fazer certo. Antecipação dos erros, tá? A mesma coisa aqui. Aqui eu tenho um pilar. Eu vou mudar aqui para meu modelo de vista estrutural. Então, eu venho aqui, troco o modelo de vista. Vou vir aqui, ó. 3D hidro mais sanitário com estrutura. Eu vou colocar até a estrutura realista para conseguir visualizar na mesma configuração, tá? Ó, então aqui, ó, vamos rotacionar. Acho que aqui vai dar para ver. Então, aqui eu excluo. Conectar esses dois elementos com trim. Prontinho, ó, já tá conectado. Eu clico com o tab, ele já marca em azul todos os elementos que estão conectados. E aqui a mesma coisa, ó. Então, como eu tenho esse pilar grande aqui, ele é um pilar maior, ele tá recebendo mais carregamento, né? Então, como eu tenho esse pilar aqui em volta dele a gente tem o que a gente chama de capitel na parte estrutural, tá? Eu não sei exatamente qual é a função desse capitel no projeto estrutural, porque eu não faço esse tipo de projeto, mas enfim, que é uma parte maciça, bem carregada com armaduras, então eu não posso estar furando isso daí depois de ser executado. Então, ou a gente deixa a previsão aqui, já antes de executar, antes de concretar, ou a gente desvia, que o que foi que eu optei fazer. É muito difícil a gente deixar a posição aqui do lavatório, porque depois na execução, quando eles vão concretar essa laje, às vezes desloca um pouco o lugar, então não vale a pena a gente deslocar todo o lavatório em função da concretagem aqui no piso. Então, a gente optou, claro que isso a gente conversa com os demais profissionais, que é a colaboração entre os projetos, né? Então, a gente optou por fazer esse desvio dentro da alvenaria. Isso vai estar no projeto As-Built, vai estar no manual do proprietário que tem esse desvio. Então, eu vou vir com a tubulação de esgoto desviando aqui, furando o meio da cubeta, tá? Que é só aquela camada em cima da nervura, em cima da cubeta. Então, eu vou furar aqui, onde eu não tenho problema estrutural, e vou descer e vou ligar até a minha caixa sifonada, tá? Então, é essa antecipação dos erros que a gente já vem prevendo no projeto estrutural, no projeto hidrossanitário. Além de que, quando eu posiciono essa caixa sifonada aqui, ó, eu já prevejo ela no meio de uma cubeta, não numa nervura, porque não vai poder ser executado na nervura. Então, tudo isso a gente já prevê na hora de projeto, tá? Mas o importante é passar para vocês que, projetando aqui com o Revit, a gente consegue visualizar de infinitas maneiras, infinitos modelos de visualização, tudo que a gente está projetando, tá? Além da gente conseguir colocar os elementos exatamente ou mais próximo do que vai ser executado. Então, por exemplo, aqui é uma torneira de bancada, que vai ser executada lá no projeto. Então, aqui eu já tenho uma especificação, ó, torneira de cozinha de mesa. Então, vai dar a quantidade desse tipo de torneira. A mesma coisa para os lavatórios, vai ser lavatório de apoio, né? Então, ele vai estar apoiado sobre a bancada. Poderia ser o de embutir, poderia ser de sobrepor, mas enfim, que ali vai ser o de apoiado sobre a bancada. Então, sobre a bancada vai ficar só o furinho aqui, que vai estar ligado no meu sifão. Lembrando que tudo está conectado, até para a gente fazer o cálculo e o dimensionamento correto aqui dentro do programa.
Ó, então a gente consegue visualizar tudo que a gente está fazendo no projeto. Então aqui, ó, na semana passada eu fiz essa modelagem aqui da parte do recalque, ainda não está finalizada. Tem a parte do meu hidrômetro que está aqui na frente da edificação, no pavimento térreo. Então a gente consegue ver tudo, ó, construindo virtualmente. Esse é o edifício, é assim que vai ser executado. Repetindo, não é o projeto definitivo, a gente ainda está desenvolvendo os projetos, compatibilizando, fazendo as alterações necessárias para ser executado da maneira mais fácil possível, com mais previsão, né? Sem ocorrer muitos dos imprevistos que a gente não consegue prever em um modelo 2D, em plataforma 2D, em plataforma CAD. Então é isso. É muito, muito, muito bom trabalhar com Revit. Só quem começa, quem trabalha aqui, consegue ver as vantagens do programa aqui. Ó, então, por exemplo, aqui a gente tem um elevador de carros, ó, que vai entrar o carro aqui e vai subir para as garagens. Aí aqui, ó, até essa viga aqui, talvez o projetista do estrutural, ele talvez se equivocou em passar ela para cá, ó, mas são ajustes que ainda vão ser feitos. E esse aqui é um modelo importado direto do projeto estrutural lá dele. Bom, então é isso. Essa é uma das partes que eu acho mais incrível aqui no Revit, que tudo que eu projeto eu consigo visualizar exatamente como está sendo projetado, exatamente como pode ser executado e como não